O que significa frieza espiritual? A perda no primeiro amor, Dificuldade na prática da fé, o desinteresse pela comunhão a atração pelo mundo. e a perda do temor a Deus. Fica até o final desse vídeo. Já deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Tem momento na caminhada com Deus que a gente percebe que o nosso coração já não está mais como antes, que aquele fogo que a gente sentia está diminuindo, e isso nos assusta, né? E assusta sim, e a gente acaba se perguntando: o que aconteceu comigo? Antes eu chorava na presença de Deus, me emocionava ao ouvir o louvor porque eu me sentia tocada, eu me emocionava ao ler um versículo, mas agora parece que tudo ficou um vazio. Mas isso tem um nome e se chama frieza espiritual. E essa frieza ela pode acontecer com qualquer pessoa. E frieza espiritual é quando nosso coração vai perdendo a sensibilidade da presença de Deus. E não é de uma hora para outra, é aos poucos, quando os cansaços, os problemas vão tomando conta do lugar que tem intimidade com Deus. E o mais perigoso é quando a gente nem percebe, quando a gente vai parando de ler a Bíblia, vai parando de ter essa intimidade com Deus. E a gente vai se acostumando com isso e a gente acha também que isso é algo normal. A gente acaba se esquecendo de buscar a palavra de Deus, mas lá dentro do nosso coração ele está distante. Jesus ele vai falar sobre isso lá em Apocalipse no capítulo 3, verso 15 ao 16. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Então, é um alerta, mas é também um chamado para nós vivermos. Não é apenas um alerta, mas é um chamado de amor também. E às vezes a frieza espiritual vem de alguma decepção, como a igreja, as pessoas, ou até com a gente mesmo. A gente ora, parece que Deus não responde às nossas orações. A gente busca, parece que Deus não atende. E muitas das vezes a gente leva isso à tona. A gente pensa, se a igreja, se as pessoas me decepcionaram, Deus esqueceu de mim. Por exemplo, a igreja pode decepcionar, as pessoas podem decepcionar, a tua família, por exemplo, teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, essas pessoas podem te decepcionar, mas Deus jamais vai te decepcionar. A palavra de Deus diz que pode a mãe se esquecer de um filho, mas Jesus Cristo jamais se esquece dos seus filhos. E isso a gente tem que trazer para nossas vidas, agarrar a palavra de Deus com a leitura da palavra e buscar mais ainda a presença de Deus. Que essa frieza espiritual não venha nos decepcionar, mas que venha nos trazer conforto, mas que ela venha nos trazer avivamento, que venha reacender o fogo que ainda abrangia em nossos corações. Porque a frieza espiritual, quando muitas vezes sentimos decepcionados por pessoas, a frieza espiritual vem nos atacando e aquilo vai fazer a gente perder a presença e a intimidade com Deus, como a gente já falamos aqui no vídeo já. A gente vai perdendo a intimidade, vai perdendo a leitura da palavra, vai perdendo a oração, a vontade de sentir, a gente não sente mais. Nesse vídeo fique bem claro que Deus não vai te decepcionar. Muitas das vezes vem a correria do dia a dia, trabalho, estudos, tanta coisa pra gente fazer que acaba que a gente deixa o Senhor no último, a gente deixa o Senhor no final. Mas o mais bonito é que mesmo em meio a isso, mesmo em meio a esses nossos erros, o Senhor ele não nos deixa, o Senhor ele não nos abandona. A gente pode se afastar dele, mas ele não se afasta da gente. Em Romanos, no capítulo 8, verso 38 e 39, Paulo vai dizer: nada pode nos separar do amor de Deus, nem o desânimo, nem a frieza e nem a distância. O primeiro passo é reconhecer, dizer: Senhor, eu estou distante. Deus se move quando a gente é sincero com Ele. Depois é voltar ao primeiro amor. Lembrarmos de quando a presença do Senhor ela era suficiente em nossas vidas, de quando a gente lia a Bíblia sem pressa, só para poder conversar com o Senhor, falar com Ele e ouvir também a sua palavra. Em Apocalipse, no capítulo 2, verso 4 ao 5, falará: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte às primeiras obras. Então não é sobre a gente fazer mais, mas sim sobre voltarmos a fazer aquilo que nós fazíamos antes. Ou seja, é a gente voltar para a presença do Senhor. E mesmo quando não der vontade, faça assim mesmo. Ore, leia a Bíblia, louve ao Senhor, porque a fé não é sentimento, é decisão que você vai tomar. E quando a gente decide permanecer, o Espírito Santo reacende o fogo que havia na gente anos passados, e o Senhor está reacendendo esse fogo agora, porque você se decidiu
buscar a Deus, você decidiu fazer a leitura da palavra, você decidiu louvar ao Senhor, porque aqui é sobre a esfrieza espiritual. Porque quando você tem esfrieza espiritual é porque você está frio. Porque no passado você tinha aquela chama, você tinha aquele fogo de buscar a presença de Deus. Mas agora você está nesse momento de frieza espiritual. E que esse vídeo possa te ajudar a você vencer. Como assim vencer? Fazendo passo a passo, lendo a palavra de Deus, buscando mais ainda o Senhor. E aí sim você vai vencer essa frieza espiritual. E talvez agora você que está assistindo esse vídeo pode só se sentir assim, frio, distante, sem vontade de orar. Mas o Senhor, Ele te chama para ser reaceso novamente. O Senhor, Ele te chama para ter uma intimidade maior do que você já tinha antes. E lembre-se que o Senhor não desistiu de você. E o amor dele é o mesmo. E se o fogo se apagou, saibam, ele é especialista em reacender corações. Basta um passo, uma oração simples, e você dizer, me ajuda, Senhor, e sim, Ele vai te ajudar. E esse simples pedido, ele pode mudar tudo. Ele pode mudar uma vida espiritual também. Porque quem um dia teve fogo, pode ter novamente. O mesmo Deus que acendeu uma chama outra vez, Ele pode reacender de novo. Se essa conversa falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir ela. E comente aqui, Senhor, reacende meu coração. Que todos os dias essa possa ser uma oração em nossas vidas. Porque viver com Cristo é viver aceso. Mesmo nos dias frios. Que Deus te abençoe.